Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 14 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza, galera? Galera, a dengue não é uma doença muito fácil, tá? Não se esqueçam de prevenir eliminando os focos na casa de vocês, beleza, galera? Ainda estou com uma dorzinha no estômago, mas já dá para gravar, beleza? Vamos lá então com os resultados dos nossos palpites do dia 12 de março, beleza, galera? Eu trouxe 21 palpites para vocês com 18 greens e 2 reds, tá? Um jogo foi empate a nulo e infelizmente ele empatou do Mamelodi Sundowns, beleza, galera? Já nos jogos de hoje, tivemos 17 palpites, tá? Retiramos um por correção, tá? Foram 9 greens até o momento e 2 reds. E ainda temos 6 jogos para acontecer. E eu trouxe para vocês 30 palpites do dia 12. Teremos Liga da Conferência da Europa e Liga da Europa, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com os nossos palpites aqui então. Eu separei Liga Deportiva Alajuelense contra New England Revolution na CONCACAF Clubs Liga dos Campeões. Separei essa partida com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada para as duas equipes com uma pequena vantagem para a Alajuelense, tá? A Alajuelense tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o New England tem 39%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 para o New England, que inclusive foi a última partida. Em séries, o Alajuelense ele vem a 5 jogos sem empates e o New England também vem a 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Separei Monterrey contra o Cincinnati, separei essa partida com vitória e empate para casa. Monterrey tem 60% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cincinnati tem 78%. No histórico de partidas, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 para o Monterrey, e em séries o Monterrey vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória e empate do Monterrey na maioria das partidas, então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Young Africans versus Geita Gold. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Young Africans tem 74% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Geita tem 33%. No histórico são 5 jogos com 5 vitórias do Young Africans e a média de gols é de 2 gols. Verificando em série, o Young Africans vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Young Africans nas 5 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Young Africans venceu a maioria das partidas, então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora na Índia, separei o Goa contra o Bengaluru. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Goa tem 54% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bengaluru tem 44%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Goa, 4 empates e 7 vitórias do Bengaluru. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Goa vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Bengaluru vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Goa, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shabab Al-Ahly Dubai versus Al-Battae. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Al-Ahly tem 68% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Battae tem 44%. Verificando o histórico, são 3 jogos com 3 vitórias do Al-Ahly e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Al-Ahly vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza?
Próxima partida, separei o Western United versus Melbourne Victory. Separei essa partida com over 2,5 gols. Por que eu separei este mercado? Melbourne Victory jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Western United tem 50%. Verificando o histórico, são 8 vitórias do Western, 2 empates e 5 vitórias do Melbourne. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Western vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Na casa do Western United, over 2,5 gols também em quase todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Argélia, separei o Alger contra o ASO Sheffield. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Alger tem 72% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sheffield tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Alger, 7 empates e 5 vitórias do Sheffield. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Sheffield vem em 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória do Alger em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Alger venceu a maioria das partidas, então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Bolívar de La Paz versus Jorge Wilstermann. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Bolívar tem 63% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jorge ele tem 22%. No histórico são 22 vitórias do Bolívar, 10 empates e 15 vitórias do Jorge Wilstermann. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Bolívar vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Jorge ele vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rosário Central contra Douglas Haig. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Rosário tem 71% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Douglas tem 44%. No histórico foi uma vitória do Douglas e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Rosário ele vem sem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Barcelona feminino contra o Atlético de Bilbao. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Barcelona tem 91% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Bilbao tem 61%. No histórico são 19 vitórias do Barcelona, 3 empates e 2 vitórias do Atlético de Bilbao. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem vencendo a 3 partidas e o Bilbao vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes tivemos vitória no primeiro tempo do Barcelona em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona vem vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nacional de Montevideo contra Always Ready. Separei essa partida na Copa da Libertadores com over 1,5 gols. O Nacional tem 80% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Always Ready tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 para o Always Ready. E em séries o Always Ready vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos a vitória na única partida disputada do Always Ready. E nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Liga da Conferência da Europa, separei o PAOK versus Dinamo Zagreb. Separei essa partida com over 1,5 gols. O PAOK tem 53% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo Zagreb tem 83%. No histórico são 2 vitórias do PAOK e 1 vitória do Dinamo, e a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o PAOK vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Dinamo vem marcando nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Fiorentina contra Maccabi Haifa. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Fiorentina tem 73% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maccabi Haifa tem 67%.
No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 4-3 do Fiorentina, que foi a última partida. Em séries, a Fiorentina vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Maccabi vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Fenerbahçe contra União Saint-Gilloise. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Fenerbahçe tem 52% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. União Saint-Gilloise tem 72%. No histórico, foi uma partida disputada com a vitória de 3-0 do Fenerbahçe, que inclusive foi a última partida. E verificando em séries, o Fenerbahçe vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Vitória Pilsen versus Servette. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Pilsen é de 52% e ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Servette tem 78%. No histórico foi uma partida disputada com um empate de 0-0, que foi a última partida. Em série, as duas equipes não perdem as 5 partidas e venceram 4 delas. Últimos jogos no campeonato, tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Tel Aviv versus Olympiacos. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Olympiacos é de 43%, ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Maccabi Tel Aviv tem 83%. No histórico são 2 vitórias do Tel Aviv e 1 vitória do Olympiacos, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tel Aviv vem vencendo as 5 partidas e o Olympiacos vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Lille contra Sturm Graz. Separei essa partida com o mercado de under 6,5 cartões. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, tivemos no último jogo under 6,5 cartões. E verificando os últimos jogos, temos under 6,5 cartões na maioria das partidas de ambas as equipes, tá? E verificando no histórico do árbitro, temos under 6,5 cartões também nas partidas que ele apitou. Então para essa partida eu separei under 6,5 cartões, beleza, galera? Próxima partida, separei Aston Villa contra Ajax. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Aston Villa tem 71% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ajax tem 50%. No histórico foram 2 partidas com uma vitória do Aston Villa e um empate, e a média de gols é de 1,5. Verificando em séries, o Aston Villa vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos, e o Ajax vem a 5 jogos sem derrotas e empatou 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Clube Brugge versus Molde. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Clube Brugge tem 65% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Molde tem 72%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 2-1 para o Molde, e em séries o Molde vem vencendo a 3 partidas, enquanto o Clube Brugge não empata a 5. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes, então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Slavia Praga versus o Milan. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Milan tem 47% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slavia tem 67%. No histórico foi uma vitória do Milan com 4-2, que foi a última partida. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rangers contra o Benfica. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada, com uma pequena vantagem para o Benfica, que joga fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Rangers tem 83%. No histórico foram 3 jogos com 3 empates e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Rangers vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida do Toulouse contra o Benfica que foi 0-0. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, West Ham United versus Freiburg.
Separei essa partida com o over 2,5 gols. O West Ham tem 57% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Freiburg tem 50%. No histórico são 2 vitórias do West Ham e 1 vitória do Freiburg, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o West Ham vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Freiburg vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Na casa do West Ham, over 2,5 gols. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Villarreal versus Olympique de Marseille. Separa essa partida com o under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Villarreal, e na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Marseille também tem. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Marseille e 1 empate, e a média de gols é de 3 gols. Verificando as séries do Villarreal, ele vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Marseille vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Atalanta contra o Sporting. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Atalanta tem 49% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sporting tem 83%. No histórico foram 3 partidas com 2 empates e 1 vitória do Atalanta, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sporting vem marcando a 10 jogos e o Atalanta vem sofrendo gol a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Liverpool contra o Sparta Praga. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo também. O Liverpool tem 74% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sparta Praga tem 61%. No histórico são 2 vitórias do Liverpool e 1 empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Liverpool vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na última partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Brighton contra a Roma. Separa essa partida com o mercado de under 4,5 gols. O Brighton tem 56% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Roma tem 78%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 para a Roma, que foi a última partida. E a Roma vem a 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Bayer Leverkusen versus Karabag. Separa essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Leverkusen tem 81% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Karabag tem 67%. No histórico foram 2 vitórias do Leverkusen e 1 empate, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em série, do Leverkusen vem marcando gols a 8 jogos e o Karabag vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Botafogo de São Paulo contra o Anápolis. Separei essa partida na Copa do Brasil com under 3,5 gols. Botafogo tem 55% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Anápolis tem 61%. Verificando em séries, o Botafogo vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos e o Anápolis vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o Retrô. Separei essa partida com Fortaleza para se qualificar. O Fortaleza tem 67% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Retrô tem 67%. E séries, o Fortaleza vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Fortaleza não perde as 6 partidas. E o Retrô ele vem fora de casa vencendo apenas 2 partidas. Então para essa partida nós teremos o Fortaleza para se qualificar, beleza? Próxima e última partida, o São Bernardo contra o Corinthians. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Corinthians tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Bernardo tem 67%.
No histórico são 3 vitórias do São Bernardo, 1 empate e 4 vitórias do Corinthians. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em série, o São Bernardo veio a 3 jogos vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate para o Corinthians em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians vem vencendo ou empatando a maioria das partidas, enquanto o São Bernardo ele venceu apenas 2 partidas em casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei o Young Africans para vencer a partida contra o Geita Gold, over 2,5 gols para o Western United versus Melbourne Victory, Barcelona para vencer o primeiro tempo contra o Atlético Bilbao no Campeonato Feminino da Espanha. Separei over 2,5 gols para Nacional de Montevideo contra Always Ready. Separei under 6,5 cartões para Lille contra o Sturm Graz. Over 2,5 gols para Slavia Praga versus o Milan. Over 2,5 gols para o Rangers contra o Benfica. Over meio gol no primeiro tempo para Liverpool contra o Sparta Praga. Under 4,5 gols para Brighton contra o Roma. Over meio gol no primeiro tempo para Bayer Leverkusen versus Karabag. Fortaleza para se qualificar contra o Retrô. E vitória e empate para fora em São Bernardo e Corinthians. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!